Havia uma vez um pedreiro que ia todos os dias até uma grande rocha na encosta de uma montanha e cortava lajes para lápides ou casas. Ele entendia muito bem os tipos de pedras necessários para diferentes fins, e como era um trabalhador cuidadoso, tinha muitos clientes e era muito feliz e satisfeito. Na montanha, vivia um espírito que de tempos em tempos aparecia para as pessoas e as ajudava de várias maneiras a se tornarem ricas e prósperas. No entanto, o pedreiro nunca tinha visto esse espírito e apenas balançava a cabeça com ar de descrença quando alguém falava sobre isso. Mas um dia, ele aprenderia a mudar sua opinião. Um dia, o pedreiro entregou uma lápide na casa de um homem rico e viu lá todas as coisas bonitas das quais ele nunca havia sonhado. De repente, seu trabalho diário parecia ficar mais difícil e pesado, e ele disse a si mesmo: "Ah, se eu fosse apenas um homem rico e pudesse dormir em uma cama com cortinas de seda e bordas douradas, como eu seria feliz." E uma voz respondeu: "Seu desejo foi ouvido. Agora você será um homem rico." Ao ouvir a voz, o pedreiro olhou ao redor, mas não viu ninguém. Ele pensou que era tudo imaginação sua, pegou suas ferramentas e foi para casa, pois não tinha vontade de trabalhar naquele dia. No entanto, quando chegou à pequena casa onde vivia, ficou parado de espanto. Em vez de sua cabana de madeira, havia um palácio majestoso cheio de móveis esplêndidos. E o mais esplêndido de tudo era a cama, idêntica àquela que ele tinha visto na casa do homem rico. Ele ficou quase louco de alegria, e em sua nova vida, a antiga logo foi esquecida. Era o início do verão, e a cada dia o sol queimava mais intensamente. Uma manhã, o calor estava tão forte que o pedreiro mal conseguia respirar, e ele decidiu ficar em casa até a noite. Ele estava entediado, pois nunca aprendera a se divertir, e espiava pela persiana fechada para ver o que estava acontecendo na rua. Foi quando viu uma carruagem passando, puxada por criados vestidos de azul e prata, e na carruagem estava um príncipe com um guarda-sol de ouro sobre a cabeça. "Ah, se eu fosse apenas um príncipe", disse o pedreiro a si mesmo, enquanto a carruagem desaparecia na esquina. "Ah, se eu fosse apenas um príncipe e pudesse andar em uma carruagem assim e ter um guarda-sol de ouro sobre mim, como eu seria feliz." E ele se tornou um príncipe. Sua carruagem era escoltada por homens à frente e atrás, e criados vestidos de vermelho e ouro o carregavam, enquanto um guarda-sol dourado era segurado sobre sua cabeça. Tudo o que seu coração desejava estava ao seu alcance. No entanto, ainda não era suficiente. Ele percebeu que, apesar da água que jogava na grama, os raios do sol o queimavam, e mesmo com o guarda-sol sobre sua cabeça, seu rosto ficava mais escuro a cada dia. Com raiva, ele exclamou: "O sol é mais poderoso do que eu. Ah, se eu fosse apenas o sol." E o espírito da montanha respondeu: "Seu desejo está ouvido. Você será o sol." E ele se tornou o sol, irradiando seus raios sobre a terra e no céu, queimando a grama e os campos e escurecendo os rostos de príncipes e pessoas comuns. Mas em pouco tempo, ele começou a ficar cansado de seu poder, pois parecia não haver mais nada para fazer. A insatisfação encheu sua alma novamente, e quando uma nuvem cobriu seu rosto e ocultou a terra, ele gritou: "Será que a nuvem aprisiona meus raios? É mais poderosa do que eu. Ah, se eu fosse apenas uma nuvem." E o espírito da montanha respondeu: "Seu desejo está ouvido. Você será uma nuvem." E ele se tornou uma nuvem, pairando entre o sol e a terra, bloqueando os raios do sol e trazendo chuva para a terra. Mas isso também não era suficiente para ele. Ele derramou chuva por dias e semanas, fazendo os rios transbordarem e as colheitas de arroz ficarem debaixo d'água, destruindo cidades e vilas com a força da chuva. A única coisa que permaneceu inabalada foi a grande rocha na encosta da montanha. A nuvem ficou admirada com o que viu e exclamou: "A rocha é mais poderosa do que eu. Ah, se eu fosse apenas uma rocha." E o espírito da montanha respondeu: "Seu desejo está ouvido. Você será uma rocha." E ele se tornou uma rocha, orgulhosa de sua força, resistindo ao calor do sol e à força da chuva. Mas um dia, ele ouviu um barulho estranho a oeste seus pés, e quando olhou para ver o que era, viu um pedreiro martelando sua superfície. Enquanto observava, uma sensação de tremor percorreu todo o seu ser, e um grande pedaço se soltou e caiu ao chão. Com raiva, ele gritou:
Um simples homem da terra é mais poderoso do que uma rocha. Ah, se eu fosse apenas um homem! E o espírito da montanha respondeu: seu desejo está ouvido. Você será um homem novamente. E ele se tornou um homem, voltando ao trabalho de pedreiro. Sua cama era dura e sua comida escassa, mas ele havia aprendido a se contentar com isso e não desejava ser algo ou alguém mais. Ele era finalmente feliz e nunca mais ouviu a voz do espírito da montanha. Esta história nos ensina que o que temos não é tão importante quanto o que fazemos ou o que temos. Sempre haverá alguém mais rico ou mais poderoso do que nós, assim como alguém mais pobre ou mais fraco. Comparar-se constantemente com os outros só nos trará preocupações e insatisfação. Devemos buscar nossos objetivos, mas também aprender a aceitar quem somos e encontrar a felicidade em nossa própria jornada. Obrigado por assistir e seja feliz.